Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao culto solene. Mais uma vez temos a oportunidade do Senhor de podermos exaltar o seu nome, reconhecendo a sua bondade, não é, a sua misericórdia. Nós temos razões para louvar a Deus sempre. E o Senhor nos dá esse privilégio, esse descanso, não é, na semana, no domingo, justamente para podermos parar e reconhecer a bondade de Deus. Porque, do contrário, o mais provável, o normal, por nossa natureza pecaminosa, se não houvesse o quarto mandamento, não é, para que o povo pudesse descansar em Deus, a maioria das pessoas, nós, o ser humano como um todo, estaria sempre trabalhando feito escravo e não pararia para pensar em Deus, na sua obra de misericórdia, na obra de Cristo, na obra da criação. Vamos então nos colocar de pé, meus irmãos, para darmos início ao culto solene. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 29, versos 1 e 2. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Vamos mais uma vez então louvar o nome de Deus. Vamos iniciar cantando o hino A Ele a Glória. Cantemos então. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Assim somos chamados por nosso bom Deus. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Podem aceitar, meus irmãos. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus, né? Vamos orar ao Senhor. Oremos. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez temos o incomparável privilégio de podermos invocar publicamente o Teu santo nome, de podermos louvar ao Senhor, tendo a convicção de que o Senhor recebe os louvores da Tua igreja, bem como ouve a nossa oração. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é incomparável, é o Todo-Poderoso. Todo o poder está em Tuas mãos, o Senhor nos governa. Governa cada criatura. Governa todas as coisas. Teu é o poder. Por isso, louvamos o Teu nome, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque só podemos fazer isso. Só estamos aqui porque o Senhor é bom, porque aprove ao Senhor nos salvar por meio de Jesus Cristo, sem o qual não temos esperança. Dependemos inteiramente da Tua bondade, do Teu amor, Senhor, da fidelidade do Senhor à aliança. E por isso é que estamos seguros, porque sabemos que o Senhor é fiel, é Deus fiel, que mantém a sua fidelidade de geração após geração. Por isso, nós suplicamos a Ti que, mais uma vez, ó Deus, venhas conduzir nosso coração, de tal maneira que possamos realmente Te adorar em espírito e em verdade, com sinceridade em nosso coração, e também sermos edificados por Tua santa palavra, e venhamos aprender a honrar o Teu nome, a viver para a Tua glória, Senhor. Tem misericórdia de nós, pois precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, não fizemos a leitura da lei pela manhã, mas o faremos agora, como está na liturgia. Vamos fazer a leitura, então, dos 10 mandamentos. Vamos, então, acompanhar na liturgia. Eu leio o verso 1 e 2 e vamos alternando, então. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. São as palavras do Senhor, não é, para orientar, para guiar o seu povo até hoje a não depender de si mesmo, mas de Jesus Cristo. Né? Para isso que os mandamentos nos servem, para nos conduzir na piedade cristã, agradando ao nosso Deus. Meus irmãos, em resposta à lei do Senhor, vamos cantar o Salmo 119, que exalta exatamente a lei de Deus. Salmo 119, verso 9 a 16. De que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar? Cantemos então.
De que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo caminhar, conforme a tua santa lei manda. De todo coração eu te busquei, não me permitas desprezar a lei. No coração a lei guardada está, e contra ti não venha eu pecar. Bendito és tu, me ensina, ó Senhor, os teus preceitos, tuas santas leis. Quero narrar com os lábios tua lei, tudo que tua boca nos falou. Mas regozijo tenho em caminhar nos testemunhos que provém de ti. Me alegrarei na tua lei bem mais do que em ricas possessões sem fim. Nos teus preceitos eu meditarei, respeito aos teus caminhos manterei, nos teus decretos me contentarei, tua palavra não esquecerei. Amém. Meus irmãos, vamos então orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe pela pregação. Oremos. Ó Pai amado, mais uma vez, em nome de Cristo oramos e suplicamos ao Senhor que por tua misericórdia mesmo venha falar ao teu povo. Ó Deus, fala ao nosso coração. O Senhor sabe que temos necessidades extremas de ouvir a tua palavra, de aprender os caminhos do Senhor. Por isso nos ajude, pois todos os dias nos esquecemos do Evangelho e precisamos do alimento que vem do Senhor, alimento para a nossa vida espiritual. Por isso, tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajude a compreender a Tua vontade. Guia-nos por Tua santa palavra, ó Senhor. Nós oramos porque confiamos que o Senhor fala por meio da Tua santa palavra, que o Senhor dá vida àquele que está morto em delitos e pecados por meio da santa palavra. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. E mais uma vez, edifica a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então ouvir a pregação do Evangelho. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. Vamos ler primeiro o texto, na verdade, de Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4. Provérbios 4. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, ouvi a instrução do Pai e ficai atentos para que alcanceis o entendimento. Não abomineis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. Quando eu era criança, vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia: que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus mandamentos para que tenhas vida.
Adquire a sabedoria e o entendimento. Não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Não abandones a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é o principal. Portanto, adquire a sabedoria. Sim, adquire o entendimento com tudo o que possuis. E se a estimares, ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um diadema de graça e te entregará uma coroa de glória. Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolonguem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não se confundirão, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alardes. Guarda, porque ela é a tua vida. Não sigas as veredas dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-o. Desvia-te dele e passa longe. Pois eles não dormem se não fizerem o mal. Perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, tropeçam sem saber onde. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções, não as percas de vista. Guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia a maldade da tua boca, e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direito. Aliás, seja direto. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Vamos agora para o texto principal da pregação, que é o texto de Colossenses, meus irmãos. Colossenses capítulo 3. Vamos ler apenas 2 versículos aqui. Colossenses capítulo 3. Passa Romanos. Passa Coríntios. Lá para frente. Vai passando. Não é? Passa Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 3. Vamos ler então do verso 1 até o verso 20. Eu ia ler somente 2 versículos, mas é importante manter o contexto, porque está sendo usado. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 20. 1 ao 21, na verdade. Diz bem assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.
A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. E aí, o contexto: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Até aqui, meus irmãos. Esses são os textos, então, de nossa pregação, para que possamos refletir bem sobre a palavra de Deus. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no último domingo, os irmãos ouviram, um sermão sobre o 5º mandamento. Mas, naquele domingo, a ênfase foi toda entre o 5º mandamento e o relacionamento entre marido e mulher. Hoje nós vamos dar continuidade, é o 2º sermão, então, dessa trilogia, digamos assim, onde estaremos dando ênfase justamente agora no 5º mandamento, mas, no relacionamento entre pais e filhos. Ou seja, o 5º mandamento tem muita aplicação, na verdade, para o povo de Deus. São muitas implicações que temos deste mandamento para a nossa vida. E isso realmente nos ajuda a reconhecer que, na verdade, todo tipo de pensamento, filosofia, ideologias revolucionárias estão contrárias à palavra de Deus. E é isso que o 5º mandamento nos ensina. Assim como já aprendemos, meus irmãos, Paulo exorta a igreja, por isso eu li todo o capítulo 3, no caso, desde o início, na verdade, Ele exorta a igreja à vida cristã verdadeira, mostrando o que é ser cheio do Espírito Santo e o que é ter Cristo por cabeça. Isso é muito importante para nós, porque nós não podemos apenas ouvir o sermão, ler a palavra e tratar o que nós estamos ouvindo ou lendo como se fossem, na verdade, apenas teorias. O Senhor realmente nos ensina a vivermos assim, ligados a Ele, conectados, buscando comunhão prática uns com os outros e com Cristo. E isso realmente nos ensina qual é o fim da vida cristã, que é a glória de Deus. Por isso vamos aprender sobre os princípios do 5º mandamento aplicados aos pais e aos filhos. Agora observem, eu vou ler ainda a pergunta 104 e a resposta do Dia do Senhor 39, que diz bem assim, ouçam com atenção. O que Deus exige no 5º mandamento? Que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Então temos princípios suficientes para refletirmos aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos compreender que Deus, assim como fez com homem e mulher no casamento, também estabeleceu papéis na família para os pais e para os filhos. Isso é bem claro. O 5º mandamento, embora seja amplo em sua aplicação, ele usa como plataforma justamente o relacionamento de pais e filhos. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o 5º mandamento. É Deus quem determina em sua palavra os papéis de ambos. E na determinação de Deus, ele instituiu os pais como autoridade sobre seus filhos e os filhos, por sua vez, como sendo liderados por seus pais. Entendem isso aí? São papéis, na verdade, muito claros, muito objetivos que o Senhor nos deu. Esta ordem não pode ser alterada ou corrompida. E a rejeição dessa ordem, a inversão desses valores, é rebeldia e, portanto, é pecado contra Deus. Então, olha como isso é importante. O conceito de autoridade que temos aqui, então, não é fruto de uma mera convenção humana. Não é porque os homens, a humanidade resolveu organizar-se, digamos assim, que então surgiu o conceito de autoridade. Alguns querem tratar assim. Tanto é que aqueles que são de uma linha filosófica revolucionária, digamos assim, acabam dizendo que a humanidade hoje é simplesmente o reflexo de suas convenções. Ou seja, os homens entraram em acordo, e nesse caso, especificamente os homens, os homens mesmo, entraram em acordo para então oprimir tanto esposa, ou as mulheres no sentido geral, como também os próprios filhos.
Só que a Bíblia nos ensina algo bem diferente. Por exemplo, Romanos 13, verso 1, temos bem assim: toda alma esteja sujeita às autoridades, não é? Superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou seja, toda a autoridade vem do Senhor, toda a autoridade. E o quinto mandamento trata exatamente disso, não é? Sobre a autoridade. E a primeira autoridade constituída por Deus em nossa vida, não é? Na vida de alguém, são seus pais. Essa é a primeira autoridade. Não é o Estado que é a primeira autoridade. Não são as divisões civis que são autoridades primeiras na nossa vida, mas nossos pais, não é? É uma relação simples de entender como estrutura familiar. O pai, como sacerdote do lar, ele lidera sua esposa e seus filhos. A esposa, como mãe, auxilia seu esposo no casamento e também na liderança dos filhos. E os filhos são, então, os liderados. Então, basicamente, é assim que se divide os papéis. Marido e mulher são autoridades, são líderes na família e filhos são liderados. Esses são os papéis que Deus estabeleceu para a família. A ordem do Senhor, então, é: pais, liderem seus filhos. Por que é importante compreender isso? O apóstolo Paulo, quando ele trouxe a instrução, várias instruções, na verdade, para aquelas igrejas, tanto Efésios como também aqui em Colossenses, nós podemos perceber que ele falou sobre o quinto mandamento, fez aplicações do quinto mandamento, que realmente tocou na família como um todo. Então começou no lar e foi para a sociedade. Ou seja, tem muito mais sobre a questão de pais e filhos que a Escritura nos ensina do que apenas pensar em que pais são líderes e filhos são liderados, não é? Há detalhes aí, há princípios que devem ser compreendidos. O ponto aqui, então, é que esse mandamento, ele não é para simplesmente dizer que os filhos devem obedecer aos seus pais. Isto é o fato, é a verdade. Mas esse mandamento também fala para os pais. Tal como vimos na pregação passada sobre o casamento, o quinto mandamento fala sobre líderes e liderados. Com relação a pais e filhos é a mesma coisa. Então o mandamento está exortando os pais e os seus filhos. Por isso, meus irmãos, a ordem do Senhor é: pais, liderem seus filhos. Liderarem absolutamente tudo. Ou seja, os pais devem tomar a frente e sim, decidir as coisas na vida de seus filhos. É simples compreender este princípio. Não são os liderados que determinam, mas os líderes. Se acontecer o contrário, é uma inversão de valores. Nessa relação, a vida e as decisões não devem ser direcionadas pelos próprios filhos, mas pelos pais. Os pais devem tomar a frente de tudo e, de fato, dizer como a vida do filho, não é, ou dos filhos, deve funcionar. A liderança dos pais começa desde o casamento. Isso é um ponto muito importante, porque o entendimento da liderança vem antes dos filhos nascerem. Percebam, se as pessoas elas não têm um entendimento do que é liderança na família, os filhos vão sofrer por conta disso. A família vai ficar desestruturada. Infelizmente, talvez a maioria dos casamentos que aconteçam hoje são casamentos desestruturados, onde as pessoas casam ou por um tipo de obrigação social, um peso que existe. O pessoal casa, eu quero casar também. E acaba quebrando a cara. Não é assim. Temos que aprender muita coisa sobre o casamento. Então, o conselho de liderança para os pais começa já no casamento, não é? Que eles começam a aprender exatamente que quando eles estão planejando uma família, porque é o óbvio do casamento, a não ser que Deus, ouçam com atenção, meus irmãos, isso é muito importante, quem determina a questão dos filhos é o Senhor. Como é que eu sei que uma pessoa pode e deve ter filhos? Deus deu saúde para isso. Quando eu sei que a pessoa não deve ter filhos? Quando Deus não deu saúde para isso. O Senhor providencia. É simples assim. A rejeição de ter filhos hoje é mais um fruto do feminismo. Não era assim antes. Isso é uma coisa moderna, a rejeição de filhos. Todo mundo quer tempo para si. O que importa é eu. É a minha vida, são minhas fotos no Instagram, é a minha beleza, é a minha maquiagem, é o meu shape, tudo é eu. E se eu vou ver para mim mesmo, como é que eu vou poder me dedicar a amar uma criança? Não dá. Não é? As pessoas vão fazer
conta disso aí. Eita, criar um filho é muito caro, quero não. É mais ou menos assim, isso é uma coisa mundana, isso não é coisa bíblica, não é de Deus. Então, aqueles que estão planejando uma família, eles começam a nutrir desde cedo. Desde quando há a gestação, por exemplo, esse entendimento de que eles devem direcionar a vida de seus filhos. De que quando aquela criança nascer, aqueles pais precisam estar preparados em sua consciência cristã para conduzi-los, para discipliná-los, para ensinar os princípios da lei de Deus. Não é uma coisa relativa, entende? Os pais não têm o direito, ouçam bem, os pais não têm o direito de opinar nesse sentido e nem de fazer opções. Tipo, não há opção para vamos ter filhos, mas eu quero ou não ensinar o caminho de Deus. Quem não ensina o caminho de Deus está agindo como mundano. Porque se nós somos cristãos, nossa obrigação pactual é ensinar os filhos. Não é uma questão de opção. Pais que não estão ensinando aos seus filhos a palavra de Deus estão pecando, porque estão se omitindo. Então os pais têm que saber dessas coisas antes de casar e no casamento. E quando forem ter filhos, eles têm que saber que eles são líderes. Não pode haver inversão desses valores. Tá? Então, esses princípios devem ser ensinados. Do contrário, meus irmãos, quando os filhos nascerem, se não houver essa compreensão, os filhos, por mais que os pais frequentem uma igreja cristã, eles vão ser ensinados pela cultura e não pelos pais. E aí é onde acontece a desconexão. É onde você vai ver que pais não têm nada a ver com seus filhos, filhos não têm nada a ver com seus pais. Não é? São pessoas absolutamente diferentes. Isso é estranho. Isso é estranho. A humanidade não chegou até aqui, não é? Fazendo com que uma geração que vem à frente se desligue da geração anterior. As tradições foram passadas. Nós, como reformados, não é? Pensemos nos católicos romanos, eles chegaram até aqui pelas tradições. Pensemos em nós reformados, chegamos até aqui pelas tradições. Se nós abandonamos esse entendimento, entregamos os nossos filhos ao mundo e dizemos bem assim: mundo, eduque nossos filhos. Isso é pecado, meus irmãos. O principal recurso que Deus deu aos pais para manterem a autoridade e a ordem na vida de seus filhos foi a disciplina. Esse foi o principal recurso. Disciplina que é dividida em duas etapas. A primeira delas refere-se justamente ao ensino, a doutrinar os filhos. A doutrinação. Nós, pais, temos direito de doutrinar nossos filhos. Quem é que não tem direito de doutrinar nossos filhos? A escola, o Estado. Eles não podem fazer isso. Nós podemos. Alguém já ouviu dizer que o Estado pariu algum filho? Não. Os filhos nascem na família. São bênção da aliança para o povo de Deus. Então observem, a primeira etapa tem a ver com o ensino, com a doutrina. E a segunda, não é, tem a ver com a disciplina física, ou seja, em termos mais comuns para nós, uma boa lapada, uma boa pisa. Ou seja, esses dois recursos foram dados aos pais para educarem seus filhos. Isso é importante compreender. É claro que a segunda etapa, que é tome lapada, menino, para você ficar quieto, não é? Ela só deve ser usada se a primeira falhar, ou seja, tem que ser com menos frequência, não é? Você tem que realmente criar o filho ensinando mais e não batendo mais. Se a primeira falhar, é que a pessoa usa a segunda. Então, quando houver rebeldia de você ensinar, então agora a madeira vai deitar. Né? O menininho vai chorar agora com força. Eu vou citar alguns versículos da palavra de Deus que podem fazer com que alguns pais fiquem um pouco empolgados com relação a isso, né? Por exemplo, eu tô aqui rindo porque eu lembrei de algumas coisas e eu mostrei esse trechinho às minhas filhas quando eu fiz esse sermão, né? O texto é Provérbios 13, verso 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho. Ouçam com atenção, tá? Mas o que o ama, desde cedo o castiga. Palavra de Deus. Observem, o que não faz uso da vara, entenda o que é quando é a necessidade. Não está ensinando para você bater sem razão, não existe isso, tá? Mas quando há necessidade. Então, o que faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. É totalmente o contrário do que o mundo ensina. Sabe quem ensinou ao contrário disso aqui? Década de 90? A Xuxa. A Xuxa ensinou
que não se deve, punir os filhos com disciplina física. Xuxa foi rebelde contra o Senhor. A palavra do Senhor prevalece, não a Xuxa. Não pode, isso não faz sentido. Pais, irmãos, tantos pais hoje são guiados pela rainha dos baixinhos. Isso não faz sentido. É a palavra de Deus. A Bíblia ensina, e ela é ainda insistente nisso. Provérbios 23, verso 13, já um outro texto, diz bem assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. A geração 70, 85, aquela turma que nasceu em um contexto onde os pais ainda sabiam muito bem como usar uma boa cinta, eles não morreram por conta disso. Cá estou, Mas devemos ter calma, meus irmãos. Nós precisamos ensinar com paciência e instruir o coração de nossos filhos. Provérbios 26 e verso 2, um texto que todos conhecem. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Tem que ensinar. Imprimir a palavra de Deus no coração da criança. Em Deuteronômio, o que Moisés ensina ao povo que vai entrar lá em Canaã é que eles devem inculcar a lei de Deus na mente de seus filhos. Como é que a lei de Deus, os princípios da palavra de Deus, vão ser inculcados na mente dos filhos? Os pais sendo perseverantes em ensinar, todo dia ensinar. Vamos ensinar. É desse jeito. Desse jeito. Se tivermos que apelar para a disciplina física, é sinal que a primeira, ela falhou. E nós somos falhos. Quando eu estou pregando sobre isso, não estou pensando em que há pais perfeitos aqui. Somos todos falhos. Todos nós falhamos. Não há quem escape disso. Tá? Temos que então pedir a Deus sabedoria. Temos que orar pedindo a Deus sabedoria para sabermos como usar corretamente esses recursos que Ele nos deu. Para que não sejamos exagerados e nem omissos nessa disciplina, meus irmãos. E então, acabando, infelizmente, quando não fazemos isso, acabamos colhendo um fruto não desejado. Como é que filhos vão temer a Deus se os pais não temem? Tem que se pensar nisso. À medida que nossos filhos vão crescendo, então, disciplina física, ela funciona em um período da vida da criança, quando elas são crianças de verdade. Quando vão crescendo, isso vai se acabando, vai perdendo seu sentido. Por quê? Porque agora os filhos que estão crescendo, são adolescentes, eles podem compreender questões complexas. A criança, ela não tem condição de entender muitas explicações que os pais dão. Então, a linguagem que ela vai entender é um castigo, não pode, ou então é uma lapada. É uma boa surra. Mas quando são adolescentes, eles entendem. Eles conseguem compreender muita coisa. Você acha que adolescente com smartphone hoje, jogando o tempo todo, em rede social, em tudo, não sabe o que os pais querem dizer? Claro que sabem. Os pais têm que chamar nesse sentido para conversar de maneira séria, e começar a exortar e a observar certas questões da vida de seus filhos. Paulo ensina, meus irmãos, que os pais, eles não devem, agora observem bem, ao mesmo tempo, que isso é dito para que os pais, eles exortem, ensinem, castiguem quando necessário, mas também ensinem muito aos seus filhos. Também aprendemos, pelo mesmo mandamento, que os pais, eles não devem irritar seus filhos. E agora? Como vamos entender isso? Eu posso lembrar de quando filho, de quando criança, na verdade, que estava sob a tutela de meus pais, muito bem disso. E eu reconheço que não é algo fácil de entender. Todo jovem, adolescente, até criança mesmo, vai fazer birra porque não quer aceitar o que os pais estão dizendo. Isso é da nossa natureza. Nós somos ruins desde criancinhas. Você fala e o menino diz não, e a menina diz não. Fazem cara feia, começam a pular, a se espojar.
Qualquer pai e mãe tem boas experiências sobre isso para poder falar. Qualquer um, não escapou. Todos sabem exatamente o que significa você ter que lidar com filhos assim. Isso é da nossa natureza. Nós somos problemáticos desde pequenos, não é? Nascemos rebeldes. É apenas uma questão de tempo até que isso amadureça e se manifeste. Mas cedo ou mais tarde isso vem. Então, primeiro, entendendo que nós pais não devemos irritar nossos filhos, não é? Entendam isso. Os pais precisam ser exemplos para os seus filhos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, por exemplo, nós vemos aqui no texto de Colossenses, no capítulo 3 e o verso 21, pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Como assim? Isso quer dizer o quê? Que os pais não podem, não devem provocar seus filhos? Não tem a ver com algum tipo de provocação. Paulo é mais claro em Efésios. Eu vou voltar aqui um pouquinho em Efésios, capítulo 6. Ouçam com atenção, quando ele vai ensinar a mesma coisa. Ele vai ser mais detalhista. Ele fala, Efésios 6, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2, aí ele vai citar o quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Verso 4, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, vírgula, olha a contraposição agora, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Então, o que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, é que os pais, eles vão irritar seus filhos quando eles não se comprometem em realmente ensinarem seus filhos. Para pensar, como é que uma criança ou um adolescente, ele vai seguir por um caminho se você não ensina? Entendam, vamos ser sinceros com a nossa própria vida. Nós sabemos o quanto redes sociais, videogames, smartphones acabam muitas vezes dominando nossas vidas. Entende? Como é que os nossos filhos, eles vão aprender o caminho que nós estamos querendo ensinar, que nós desejamos para eles, se nós entregamos nossos filhos às novas tecnologias e nós mesmos não estamos empenhados em ensiná-los, em confrontá-los, em ensinar para eles como que é a vida? Não tem como. O resultado é que quando nós começarmos a questionar nossos filhos e a proibi-los, eles é que vão nos questionar. Se nós não formos exemplos para os nossos filhos, eles não vão, nesse sentido, ter uma boa referência do que é ser pai e mãe. Há tantas pessoas, eu não vou nem citar sobre filhos de pastores. Há um monte de maus exemplos aí de filhos de pastores que são revoltadinhos. O que eu estou dizendo é que a revolta dos filhos não pode ser justificada. Eles estão pecando e acabou. É a lei de Deus. Essa é a realidade. Ao mesmo tempo, nós podemos entender também que os pais são culpados. Não adianta ficarmos aqui na igreja, Pai do Senhor, irmão, graça e paz, vamos cantar os salmos, vamos cantar os hinos. Se em nossa própria casa nós não formos autênticos e não formos responsáveis por nossos filhos. Uma das coisas que talvez para muitos pais esteja sendo, uma invenção maravilhosa, foi a invenção do infeliz, do tablet, do smartphone, porque o filho está agoniado, você vai lá, joga logo na televisão, joga um tablet, deixa ele se distraindo ali, cada vez mais. Para que os pais não se responsabilizem por ensinar. Meus irmãos, ter filhos e criá-los dá trabalho. É uma luta, é um sacrifício muito grande. Quem quer casar, quem quer construir uma família, tem que aprender a abrir mão de muitas coisas e aprender que não se trata de mim, mas eu preciso realmente conduzir minha família de acordo com a palavra de Deus. Nenhum de nós é perfeito nisso, nenhum. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados, porque os filhos que estão crescendo, eles percebem. Quando são crianças, nós temos algum jeitinho. Vai passar essa fase. Mas quando eles vão crescendo, fica pior. Fica pior. Porque eles vão começando a ter opinião. Vão começando a ter opinião e eles podem facilmente fazer comparações. Ora, para pais cristãos, nossa vida é assim. Nós não podemos fazer isso, nem aquilo. E os pais, muitas vezes, que não são dedicados a aprender de Deus, não tem muito o que dizer para os seus filhos. Como é que os filhos ficam? Porque o mundo está dizendo, tem um outro caminho aqui. E os pais, muitas vezes, não sabem nem explicar o porquê que eles estão naquele caminho. Olha o problema. Os pais, como responsáveis, devem vir ao culto solene, devem ir à palavra de Deus e então buscar alimento para os seus filhos.
Não é para apenas ouvir o sermão e pensar que não é comigo. Não, é comigo sim. Com eu que estou pregando e cada um aqui. Nós precisamos entender que temos que dar exemplo para os nossos filhos. Qualquer filho que está vendo o pai fazendo exigências, dizendo que não pode, mas ele faz aquilo que ele está proibindo, verá o pai como hipócrita. E, portanto, não terá os seus pais como referência. E vão ficar irritados, porque não foram ensinados. É assim que os pais, nesse contexto, eles provocam a ira de seus filhos. Eles não são fiéis em ensiná-los, em conduzi-los no caminho do Senhor. Eles vão deixando com que o mundo instrua seus filhos. Meus irmãos, é uma luta grande, tá? Faça uma comparação. Na escola, os filhos passam horas e horas na escola. Horas e horas na escola. Para quem não percebeu isso ainda, a escola, em nosso contexto, ela não foi feita para o bem. Sinto muito. Sabe aquela conversa? Eu ouvi isso muito dos meus pais. Sem escola, ninguém consegue ser nada. Eu tenho até medo de falar isso com dessa hoje. Porque criaram uma dependência da escola tão grande que o indivíduo acha que só consegue pensar se ele for para a escola. Eu não estou sendo contra a escola. O que eu estou dizendo é que a escola tornou-se, na verdade, uma armadilha que arranca os filhos do seio familiar e dão a eles uma cultura relativista. Quebram seus princípios e ensinam outra coisa. A adorar o Deus Estado. Não é? E se os filhos não têm esse referencial dos pais, eles simplesmente se perdem. Imaginem os filhos crescendo e vendo tudo isso. Vendo pais rigorosos, que proíbem tudo sem dar uma explicação, não é? Que veem tantos outros vivendo de todas as formas, mas não conversam sobre isso. Meus irmãos, para muitos pais, ainda é tabu, nós somos cristãos, ainda é tabu falar sobre sexualidade com seus adolescentes. Isso é uma vergonha, irmãos. Sabe por quê? Porque se os pais se omitirem de falar, chamar seus adolescentes, seus filhos, para conversar sobre sexualidade, esses pais vão se arrepender amargamente, porque lá na escola, na internet, tem pessoas ensinando a eles isso. Da maneira deles, não da maneira bíblica. Lá fora, eles não ensinam os filhos a esperar nada. De jeito nenhum. Eles ensinam os filhos a verem como animais. Sejam como animais. Vivam por impulso. O que der vontade de fazer, faça. Quem é que tem que quebrar isso? Os pais. Os pais. Segunda questão importante. Para evitar, porque os filhos percebem a fraqueza dos pais. Então, os pais, eles precisam, marido e mulher, estarem em comunhão. Olha como isso é importante. Há um princípio bíblico que está em Mateus 12, verso 25, quando Cristo fala que reino dividido não subsiste. Sabe o que isso quer dizer no nosso contexto aqui? Familiar, de casal, de família. Que os pais que têm opiniões diferentes de como vão criar os filhos vão causar confusão na vida dos seus filhos. Afinal de contas, o que vai ser aplicado aqui? É como você fazer um reformado casar com um católico romano. Vai dar no que preste? Entendeu a situação? Aí ele vai, domingo de manhã, para a missa com a mamãe e à noite para o culto reformado com o pai. Qual o sentido disso? Olha a bagunça na cabeça da criança. Ele vai crescer achando que a verdade é relativa. Tanto faz. Tanto faz. Ir para a missa, ir para o culto, ir para não sei aonde. Quem sabe para o candomblé, não sei. Tanto faz, é relativo. Ir para o budismo, para o islamismo, tanto faz. É o que está sendo ensinado ali. Porque o reino está dividido. E quando o reino está dividido, ele não subsiste, ele não pode prosperar. Ou seja, se os pais têm um objetivo para os seus filhos, eles têm bons sonhos. Todo pai tem, né? Todos os pais têm boas vontades para os seus filhos. Mas se o marido e a mulher estão divididos em casa, em termos de opinião, eles não vão conseguir levar isso à frente. Os filhos rapidamente vão perceber a fraqueza dos pais. É uma questão óbvia, lógica. Quando o filho, ele quer uma coisa do pai e o pai não dá, e ele percebe que a mãe dá dengo, ou vice-versa, ele vai buscar onde? Na mãe ou no pai. Isso é óbvio. O pai disse, não vai comprar isso, não vai fazer isso nem aquilo. Aí a mãe, ô bichinho, faça isso coitadinho não. Eita, minha menininha tá chorando, minha princesinha, não faço não. Você está acabando com o seu filho desse jeito.
Ou vice-versa, a mãe é mais firme. Não, olha, eu falei que não vai, acabou. E o pai, eita, não faça isso não, mulher, deixa a menininha aqui, né, de boa, não seja tão dura com ela não. É a nossa princesinha, não, ela é uma pecadora, é o que ela é. E se você vacilar, ela te dobra. Bebê, irmão, bebê de colo, não se fazem de besta. Bebê de colo. Eles se acostumam com o cheiro da mãe, ou então se acostumam com a posição de estar no braço. E, meu amigo, você foi sentar. Por quê? Ele já sabe agora como de alguma maneira te controlar. Ele nem tem muita consciência, ele nem pode processar informações complexas, mas o básico ele sabe. Ele já percebeu que se ele chorar, você faz o que ele quiser. Simples assim. Nós não somos brincadeira não, irmãos. É sério. Então percebam que os pais precisam estar unidos sobre como vão educar seus filhos. É importante que os pais, eles tenham uma mesma opinião sobre a família. Irmão, se isso é dito para a igreja, Paulo, no Filipenses, por exemplo, ele fala, no capítulo 2, que devemos ter, como igreja, uma só maneira de pensar. Que dirá isso aplicado à família? Entende? Então, marido e mulher têm que ser parceiros nisso, porque senão as crianças nos passam a perna. Temos que ter consciência e estarmos unidos. Então, o pai disse não, a mãe disse não também. A mãe disse não, o pai disse não também. É uma palavra só. Não tem negócio de relativismo aqui, não. É uma verdade só e acabou. Os pais têm que conversar. Eles têm que admitir seus pecados, admitir suas faltas e perceberem que a sua fragilidade, a sua fraqueza está sendo vista por seus filhos. Isso vai ser ruim para eles, não é? Ou seja, a família precisa aprender, não é, a andar nos caminhos de Deus. A ordem do Senhor é essa. Isso eu falei dos pais. Veja como pesa o 5º mandamento sobre nós, pais. Pai e mãe. Nós temos grande responsabilidade diante do Senhor. Mas os jovens também não vão escapar, não é verdade? A ordem do Senhor é para os filhos também. Especificamente para os filhos. Para que eles se submetam à liderança dos seus pais. É mais um princípio que não pode ser relativizado. Quem é autoridade na vida dos filhos são os pais, não é o Estado. Me perdoe a maneira chula como eu estou um pouco me lixando com o que a tia disse na escola, com o que a diretora disse, com o que o professor disse. Eu não estou nem aí. Porque chegou aí um novo plano de educação, se vire. São meus filhos. Porque chegou agora um novo plano de educação para ensinar as crianças, não é, a serem inclusivas. Se isso for obrigatório, tira os filhos da escola. Se vão obrigar as crianças a serem submetidas a um tipo de ensino ateísta que vai combater os nossos princípios e lutar contra as suas famílias que saem da escola. É uma coisa lógica. Essa maneira de educação em nosso país, educação compulsória, esse tipo de escola que há aqui é puramente nazismo, irmãos. Hitler, não é? No século passado, ele usou as escolas para criar soldadinhos, porque a escola serve para isso aqui. Todo mundo pensando igual como o governo quer. Porque vocês acham que nos jovens, a maioria dos jovens, em nosso contexto, são todos esquerdistas, comunistas, feministas e isso. Por conta disso. Todo mundo de pequenininho de berço, só ouvindo o que o Estado quer. Só ouvindo o que o Estado quer. Percebe? Eu não estou dizendo, em primeiro momento, tira os seus filhos da escola. Não. É se chegar a um extremo como esse. Mas enquanto isso não chega, nós precisamos realmente ensinar. E os filhos têm que aprender que a autoridade são os pais. Tem esse negocinho de que o professor disse que não é assim não, pai. Então, cale o seu professor. Porque a palavra do Senhor é maior do que o professor. É simples assim. E os filhos têm que aceitar essa verdade e submeter aos seus pais, que são autoridades por Deus, a primeira autoridade que Deus instituiu na vida dos filhos. Não é? A prova que nós estamos vendo uma crise de quebra de família, meus irmãos, é a distância que existe entre os pais e os filhos. Eu citei no início sobre as tradições, mas observem de maneira um pouco mais específica isso. Meus irmãos, tá difícil de entender. O pai, imagine, os pais são pastores. E os filhos são hippies, largaram uma vida na cidade, vivem agora com calça boca de sino, cabelo largado, dreadlock, e com violão e usando drogas.
Tem alguma conexão aqui? Tem alguma coisa parecida aqui? Ora, os filhos nascem num seio familiar. Então é óbvio que o que eles vão aprender de início é a cultura que os pais transmitem. Então como é que eles podem crescer e ser tão diferentes dos pais? Há diferença. Nós não somos iguais. Não é? Nós somos indivíduos. Ainda assim, nós não estamos desconectados das outras pessoas, não. Então o contexto onde eu estou importa muito. E eu deixo dizer para os jovens, então para os filhos, não é? Que justamente quando os filhos querem parecer muito mais com personalidades lá de fora e cada vez menos com seus pais, os filhos estão sendo rebeldes contra seus pais. Estão pecando também. Isso é rebeldia contra os pais. Isso não é honrar os pais. O mandamento é honrar pai e mãe. Como é que se honra? Obedecendo. Não é dizendo que meu pai é legal. Não é dizendo que minha mãe é massa. Se acha a mãe ou o pai massa, problema. O ponto do mandamento é obedeça. É assim que você honra. Se submeta à autoridade deles. Deus os instituiu como autoridade na vida dos seus filhos. Não pode haver uma inversão de valores. Não é? Temos que lutar contra isso. Porque o texto de Provérbios 20, verso 20, nos diz bem assim, ouçam com atenção, uma aplicação, né? Quando o Senhor fala, honra pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que o Senhor teu Deus te dá. Aí veja a aplicação em Provérbios 20, 20. É o que ele fala. O que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Nosso mundo está bom? Não. O que nós ouvimos falar é sobre morte, sobre drogas, sobre escravidão, a prostituição, sobre todo tipo de loucura. E quando você analisa o contexto familiar que nós vivemos, os filhos estão completamente desconectados de seus pais. Quando Deus fala, a coisa é séria, irmãos. Não honra pai e mãe, os dias na terra. Percebam se não é lamentável, se não é triste, saber de notícias que tantos jovens morrem, assassinados, de overdose, de acidentes, todos. Essa estatística miserável que nós temos no nosso país é uma prova disso aqui acontecendo. Filhos que não honram seus pais, eles vão pagar diante de Deus. Deus é quem ordenou os pais. Deus ordenou os pais. Então é necessário compreender essas questões. Filhos, se questionem. Como é que vocês têm vivido? O que é que vocês têm buscado? Vocês já pararam para pensar se por acaso a vida de vocês não está se distanciando demais dos seus pais? Se vocês não estão se tornando, sabem, algo tão distante, tão estranho à sua própria família, que as pessoas nem te reconheçam como membro daquela família? É como um cristão que diz que é cristão, mas que não parece um cristão. Ah, pastor, isso aí é julgar pelas roupas. Chore. Porque quando Deus opera em nossa vida, isso cresce. Isso é exposto para o mundo ver. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse negocinho de que Deus conhece o meu coração, a minha essência que é boa, conversa fiada. Já começa mentindo. Vocês não é boa coisa nenhuma. Bom é Deus. Somos todos ruins nesse sentido. E Ele é que é bom e que opera a bondade em nós. Esse é o ponto. E sim, aquilo que é apresentado externamente é um sinal de doença. Não pensem que isso é brincadeira, não. Nós, meus irmãos, temos isso em nossa própria natureza. Nós nos vestimos, ou nós ouvimos, ou nós assistimos coisas que, no fim, são expressões de nosso pecado interno. É o que nos atrai. Com o que eu quero parecer? Isso é muito importante, irmãos. E é uma razão tão profunda para orarmos. Ouçam o que o Salmo 78 nos diz e percebam as conexões de pais e filhos, e tradição. É dito bem assim, verso 1 ao 8. Fala bem assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Ouçam com atenção, verso 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade.
os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado, ou seja, o conhecimento que chegou aos filhos por meio dos pais. Não foi por osmose, né? Não foi parte mágica, o menino acordou sabendo de tudo. Não. Chegou por meio dos pais. Tá? Verso 3. Verso 4, aliás. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Como é que nossos filhos vão aprender sobre a glória de Deus se nós não nos importamos com isso? Eu sei que aquele ditado, filho de crente, crentinho é, não é verdadeiro, mas há um princípio ali. Há um princípio ali. Se eu sou um cristão, eu devo educar meus filhos no cristianismo. Não há outra opção. Não é? Verso 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Olha, Deus deu uma lei para o seu povo, aos pais, para que os pais fizessem conhecer a seus filhos. Olha a responsabilidade aí, não é? Verso 6. Para que a geração vindoura a soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos. Para que pusessem, qual o objetivo disso? De ensinar sobre Deus para os filhos de verdade. Para que os filhos, não é no caso, para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem dos seus mandamentos. Verso 8. Agora ouçam a conexão, a questão de que uma geração foi infiel e uma geração foi redimida pelo Senhor para dar bons frutos. Verso 8. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. O que o Senhor está dizendo ao povo de Israel nesse contexto aqui é: ensinem a palavra de Deus, para que seus filhos não sejam como os pais de vocês. Ensinem o Evangelho, para que seus filhos não cometam os mesmos erros que os seus pais. Eles erraram, não eram cristãos, não temiam a Deus. Vocês querem que seus filhos sejam do mesmo jeito? Do mesmo jeito? Não. Então ensinem a palavra de Deus. Este é o foco, então. Não é? Precisamos, então, para compreender tudo isso, meus irmãos, realmente assumir nosso papel. Somos responsáveis, pais e filhos. Aqui não há inocentes, pais e filhos. Somos chamados, nesse 5º mandamento, não é, a honrar a Deus acima de tudo. Reconhecendo, então, nossas fraquezas, podemos nos perguntar: mas, pastor, eu tenho reconhecido que eu tenho falhado até hoje, que eu falho, que eu tenho limitações, eu tenho dificuldades. Todos nós temos. Todos nós temos. Não há uma criação perfeita, uma família. Alguma coisa, nós, pais, vamos deixar de passar para os nossos filhos. Em alguma atitude nossa, nós vamos realmente errar. E eles vão perceber isso. Sabe? Temos que ser sinceros com o nosso próprio coração e também com nossos filhos. E se queremos ter realmente referencial para a nossa vida, olhemos para Cristo, irmãos. O espelho que Cristo nos ensina, que Deus nos dá para o casamento, é Cristo, é a igreja. O espelho que recebemos sobre o relacionamento de pais e filhos é Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso espelho. Cristo demonstra como ele tinha prazer em fazer a vontade de seu Pai. João 4, verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Cristo, o Filho, tinha prazer de fazer a vontade de seu Pai. Em João 6, 38, ele fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo, que mostram o amor dele por Deus o Pai, devem também inspirar nosso coração. Para que venhamos entender também: filhos, não afastem o coração dos pais de vocês. Muito pelo contrário, procurem no Senhor, em Cristo, não é, a força necessária e a sabedoria de Deus para também terem prazer de fazer a vontade
do grande Pai Celestial, em obediência aos pais de vocês, porque essa é a vontade dele. É o que nós precisamos. Se nós não acordarmos como família, meus irmãos, o mundo vai nos engolir. É simples entender isso. O mundo não é brincadeira, não. É coisa fácil, sabe? Rápida. Rapidamente as mentiras vêm, a enganação vem e nós não temos como nos defender. Precisamos realmente buscar a Deus em prol da família. Pensem sobre isso. Nós estamos ouvindo o 5º mandamento aplicado à família. Oremos por nossas famílias. É sério. Oremos. Não é fácil, não. Nós vamos ter que lidar com muitos problemas. Os pais vão ter que lidar com muitos problemas com relação aos seus filhos. Todos são assim. Os filhos também vão ter que encarar muitos problemas também com relação aos seus pais. Os pais são chamados a amar os filhos e a sacrificar por eles. Mas os filhos também são chamados a amar seus pais em obediência, sacrificando por eles. É simples assim. Um filho que honra a Deus, o pai, obedece aos seus pais neste mundo. Obedece às autoridades. É assim que o Senhor nos ensina. Não é? Provérbios 28, verso 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados, não é? Envergonha ao seu pai. O que guarda a lei é filho sábio. Não é? Pais, ensinem a seus filhos. Devemos assumir isso para a nossa própria vida. E por fim, não devemos confiar em nós mesmos. É buscar a ajuda do Senhor. Provérbios 3, versos 5 e 6, que diz bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiemos nisso. Vamos pedir ajuda a Deus. Que o Senhor nos socorra, que nos ensine a reconhecer nossas falhas, onde nós estamos realmente errando, pecando, para que possamos nos arrepender disso e começar a pedir perdão. Em casa, eu digo. Se os filhos estão vivendo de uma maneira que não agrada, confesse seus pecados a eles. Não vai adiantar nada darmos uma de nós somos pais superpoderosos, pais impecáveis. Conversa fiada é admitir: eu também falei. Eu também falei. Eu também sou culpado disso. Hoje eu choro por conta disso, mas eu sei que eu sou culpado por isso ter acontecido. Meu filho, me perdoe. Isso precisa acontecer, irmãos. Não é? Vamos buscar a Deus com relação a isso e pedir ao Senhor que realmente nos ajude a sermos guiados, conduzidos, não é, a essa relação que em Cristo é restaurada. Pais e filhos cristãos, seguindo ao mesmo Senhor. Porque no fim, Deus é o nosso Pai. Amém. Vamos cantar o Salmo 32, onde nós estamos pedindo perdão a Deus. Salmo 32. Cantemos então. É muito feliz quem tem perdão da sua transgressão e cuja iniquidade viu assim coberta foi. Feliz aquele em quem não há engano no seu ser, a quem Javé não imputou jamais pecado algum. Enquanto eu me calei acerca dos pecados meus, os ossos dentro em mim envelhecerão de gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor tornou-se qual estio em sequidão.
meu pecado e não deixei oculto mal algum, e teu perdão ganhei. Eu disse então, confessarei a Deus minha transgressão, e perdoaste a iniquidade do pecado meu. Por isso todo piedoso a ti suplicará, sim rogará em tempo de poder te encontrar, ao transbordar em muitas águas não o atingirão. Tu és esconderijo meu quando em tribulação. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor. Ó Senhor, nós ouvimos Tua santa palavra e podemos aprender mais uma vez a respeito dos princípios da Tua lei e especialmente de como nós precisamos, ó Deus, realmente sermos moldados nestes princípios, pois por nossas falhas, por nossos pecados, nós tantas vezes nos afastamos deste princípio e acabamos, ó Deus, não conduzindo nossa família de acordo com a Tua vontade. Aprendemos, ó Deus, que não é uma questão de opção, o Senhor nos chamou para isso. Somos o povo da aliança. Recebemos do Senhor a Tua lei, recebemos as promessas tão benditas e a ordem de criarmos nossos filhos de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua lei. E também, como filhos, aprendemos que devemos realmente honrar nossos pais. Devemos obedecer, nos submetendo a eles, de acordo com a Tua vontade, ó Deus. E em tudo isso podemos reconhecer, tanto pais como filhos, que somos fracos e que temos falhado muitas vezes. Por isso, ó Deus, nos perdoe. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, porque tantas vezes, Senhor, nós deixamos o nosso egoísmo prevalecer. Nós, pais, falhamos. Nós, filhos, falhamos. E por isso suplicamos a Tua misericórdia e pedimos, ó Deus, que não nos deixe assim, mas nos incomode a mudanças. Transforme nosso coração pelo Teu poder incomparável, a fim de que venhamos reconhecer nossas falhas, nossos pecados, e que venhamos realmente lutar de todo o nosso coração em arrependimento para obedecermos a Tua palavra. Nos perdoe por tantas vezes nos omitirmos de ensinar a verdade. Nos perdoe, Senhor, por tantas vezes inventarmos desculpas ou então simplesmente nos entregar ao cansaço, como se nossa desistência por cansaço fosse justificar o caminho errado que nossos filhos muitas vezes andam. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Nos ajude a reconhecer isso e a buscar do Senhor a solução, a buscarmos Tua misericórdia em nossas vidas. Abençoe nossas famílias. Dê-nos força, ó Deus, e sabedoria para conduzirmos os nossos lares de acordo com a Tua vontade, ó Senhor. Que amemos a Tua lei, para que então possamos também ensinar nossos filhos a amarem a Tua lei. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Cristo, nos perdoe. E nos ajude a realmente entendermos que, como famílias cristãs,
temos um dever para com o Senhor e precisamos sim brilhar neste mundo, dar testemunho da tua obra em nós. Pois se somos cheios do Espírito Santo, o fruto disso é o amor, é a obediência, é o prazer de fazermos a tua vontade. Nos ajude a olhar sempre para o relacionamento do Senhor, Deus e Pai, com o Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. E nos ajude a imitá-lo nisso. A termos prazer de fazer a tua vontade também. Ambos, pais e filhos, para que o teu nome seja honrado e nossas famílias sejam alimentadas e fortalecidas na fé, ó Deus, que o Senhor nos dá. Tem misericórdia de nós. Abençoe cada família aqui na comunidade. Os irmãos também que não puderam vir. Abençoe cada família cristã neste mundo, ó Deus. Nos ajude durante toda a semana, onde nós iniciaremos um novo ciclo de trabalhos, de responsabilidades, de afazeres domésticos ou então fora de casa, em tudo isso. Nos ajude a reconhecer que somos teus servos e que estamos aqui para honrar o teu nome. Nos ajude. Que essa palavra possa realmente estar em nosso coração, para que lembremos na semana de buscar ao Senhor, pedindo que nos abençoe, que abençoe nossas famílias. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos cantar o Salmo 115. Os irmãos têm a oportunidade de ofertar neste momento. E também, tem a questão da oferta diaconal. Seus irmãos trouxeram, por favor, fiquem à vontade para ofertarem, tá bom? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Cantemos então. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, pois onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os seus deuses vãos, são obras das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos cegos, tem ouvidos, mas não escutam. Tem nariz, não cheiram, e as mãos não são capazes de segurarem. Semelhantes tornem-se a eles todos os que os fazem, neles confiam. Confia, Israel, em Deus, que é teu amparo e escudo. A casa de Arão, em Deus, confia, pois é seu refúgio. No Senhor confia quem tem temor, pois é amparo e escudo. Tem de nós lembrado e dará sua bênção. Ajudai Arão suas casas. Abençoa Deus quem lhe tem
Assim pequenos e grandes, sobre vós aumente suas bênçãos sempre, sobre vós e os filhos da prole. Bendito sedes do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são céus de Deus, Senhor, aos homens deu ele a terra. Ao Senhor os mortos não louvam mais, porém nós o bendiremos Deus, o seu santo nome, desde agora e sempre. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Que maravilha cantar as bênçãos da aliança de Deus, não é? A bênção sobre a família da aliança, meus irmãos. Vamos neste momento então confessarmos juntos o resumo de nossa fé. E eu sempre gosto de recordar como é maravilhoso podermos fazer isso. Estarmos conectados, não é, a tantas gerações de cristãos que antes de nós também assumiram publicamente o que temos resumido aqui no Credo Apostólico. Confessemos então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Vamos então nos colocar de pé para encerrarmos o culto solene. Assim, o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 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 Cantemos então o último salmo, Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor. Cantemos então. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores aos gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores aos gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene. Sentam por mim porque tem recado.